Livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 1. Mas antes da gente ler esse texto com atenção, você que pode, diga assim para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, olha só, Deus, calma, eu vou falar tudo, aí depois vocês repetem, tá bom? Falando para a pessoa que está do seu lado, ó, Deus, calma gente, olha só, eu vou falar tudo, e depois a gente caminha, correto? Olha só, Deus tem interesse na sua vida emocional, pode falar. Amém. Deus tem interesse naquilo que você sente, irmão, quando você pensa que Ele não tem esse interesse. Deus tem interesse nas nossas angústias. Deus sabe o que você está sentindo. E não só sabe, mas Ele tem interesse em tirar e curar tudo isso que você está sentindo hoje aqui e agora. Esse é o Deus a quem nós servimos. É aquele de longe, mas o que está sempre perto. É aquele que penetra com os olhos, onde a nossa camada exterior, aquilo que a gente deseja expressar para as pessoas, é pura mentira. Mas Deus sabe exatamente o que nós estamos vivendo e a situação do nosso coração. E é bom saber também que Ele deseja tratar isso. E como que a gente chega a essa conclusão? Olhando para a vida do profeta Elias. Então, sendo assim, convido você a olhar o texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e em uma leitura atenta, reflita comigo os princípios da restauração da vida emocional. Primeiro, vamos lá, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, em um grande e forte vento, fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo.
e depois do fogo um cício, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Teimoso, né, rapaz? Ele respondeu: tenho sido zeloso, a mesma história, né? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos de uma ação do Espírito Santo, para que a mensagem do teu evangelho penetre em nossos corações e cure as nossas feridas emocionais. Senhor, nós precisamos de ti. Então, por misericórdia e graça, que este ambiente aqui de reunião seja propício para a manifestação da tua presença, seja um lugar onde o Senhor fale e juntos possamos ouvir a tua voz. Então, Senhor, fale ao nosso coração. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, existem certos textos da Bíblia que revelam muita condição humana. Tem alguns textos da Bíblia, como esse que nós acabamos de ler, que eles falam muito a respeito das nossas angústias, daquilo que um ser humano como eu e como você vivem. E parece que às vezes um texto é tão revelador para nós, que nós conseguimos sentir até os sabores. Parece que o autor, de quem escreveu esse texto, estava sentindo a mesma angústia que nós estamos sentindo, ou já passamos por tamanha situação. E esses textos, eles falam com a gente, eles nos revelam de que grandes homens de Deus tiveram seus momentos de dificuldade, mas revelam essa fragilidade nossa, revela o coração do homem, né? Revela como está, às vezes, aquilo que a gente tenta ocultar, mas que a Bíblia é tão bonita e ela não gosta de ocultar isso. Ela revela, ela coloca para fora, porque não existe homem nem mulher perfeitos. Eles não são perfeitos, eles têm fraquezas. Seja o Elias, seja esse nosso amigo Elias, que todos já viram até esse presente domingo, um homem que tem as suas orações respondidas, que Deus intervém na sua vida, que Deus fala com ele e ele escuta, ele ora e Deus não manda chuva, ele ora novamente e Deus envia chuva, mas esse homem tem esses momentos. Mas não só para que a gente entenda, meu irmão, de que esses momentos os textos bíblicos falam, mas também como Deus trata as nossas fragilidades, que é o mais importante do texto. Porque todo texto é fruto de um acontecimento na história e na vida de Elias. E a partir desse acontecimento, essa forma de Deus tratar com um homem fragilizado pelas circunstâncias da vida, é uma forma que também Deus trata com a minha e com a sua vida. Uma forma particular, uma forma peculiar, uma forma que às vezes a gente não entende, mas é necessária. Então esse texto é como a vida de um homem e de uma mulher que estão vivendo tempos onde a sua
saúde emocional está amplamente fragilizada. Estão abalados no seu emocional. A situação está complexa aqui dentro. E como Deus trata isso é que é a beleza de todas as coisas. De saber que mesmo aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, olha para os nossos medos, irmãos. Olha para os nossos questionamentos, que às vezes nós temos até medo de dizer quais são. Para não ter vergonha diante de uma conversa. Dizer que nós temos alguns medos, no tempo que a gente vive, é mostrar que nós somos frágeis. E quem é frágil para o mundo lá fora, não é forte. Porque o que se celebra lá fora não é a fraqueza, mas a força. O quanto você consegue aguentar e não revelar suas fraquezas. Só que a Bíblia tem uma forma de tratar comigo e com você. Parece que Jesus olha dentro dos nossos olhos, com uma seriedade, uma transparência tão grande, e fala assim: meu filho, você não precisa esconder isso. Sabe isso, esses questionamentos que a gente não revela nem para a esposa, para o esposo, porque esses questionamentos demonstram tanto a nossa fragilidade. Então ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que passa aí no seu coração. Ele sabe qual momento de vida que você está vivendo hoje, aqui e agora. Ele sabe os seus medos, as suas vergonhas. Ele sabe tudo isso. E o belo é como que ele deseja restaurar o nosso interior. E louvado seja o nosso Senhor Jesus por isso. Porque Ele deseja restaurar o meu e o seu interior. Ele deseja não só restaurar, mas tratar. Irmãos, eu assisto de vez em quando posso, tem um programa no Discovery, que é restauração de carros antigos. Eles pegam um carro muito antigo, assim como o meu, né? Bem acabado, e a partir disso, é como tem uma situação aí na Globo também, o Luciano Huck promove o Lata Velha, né? Pega aqueles carros bem precários e restaura-os, deixa-os assim, brilhantes, que esse Lata Velha apareça no meu caminho, amém, graças a Deus. Mas enfim, brincadeiras à parte, todo o processo de restauração e de tratamento demanda tempo. Restauração e tratamento demanda processos que precisam acontecer na minha e na sua vida, meu irmão. Porque não existe uma restauração que acontece no estalar de dedos. Toda restauração é fruto de um processo. E nós precisamos entrar nesse processo. Mais do que nunca, nós não devemos esconder de Deus as nossas fragilidades e os nossos medos. Nós devemos sim dizer: Senhor, restaura aqui dentro. Apresentar com sinceridade e verdade, porque parece que Elias, ele chega a um ponto que ele não se importa em revelar para Deus nada, se estava doendo ou se não estava. Parece que ele chega a um pico de estresse emocional tão grande, que ele simplesmente, meu irmão, diz: acabou a partir de agora, assunto encerrado, terminou toda a relação que a gente poderia ter, acabou a partir de agora, porque ele não estava nem com disposição de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, restaura o meu coração. Sabe aquele momento que a gente não tem nem mais esperança de ser restaurado? Irmão, fala a verdade, você passa por isso que eu passo também. A gente diz: não, minha fé nunca foi abalada. Que mentira bonita, hein? É claro que foi abalada, e quando é abalada de forma firme, e a gente duvida. Mas, e pior, nós não temos a capacidade nem de dizer para o Senhor, porque nós desconfiamos da boa mão dEle. Isso acontece comigo, acontece com você, e aconteceu com um homem que viu fogo descer do céu. Imagina, meu irmão, você orar e Deus responder. Puf. Agora esse homem chega ao ponto de nem conseguir mais orar. Só para mostrar para a gente de que até os fortes, nas angústias da alma, padecem.
Até aqueles que um dia oraram e Deus falou, gritou, bradou, berrou. Esses homens também chegam um momento que não tem nem mais vontade de orar, porque perderam a esperança. Se esses homens que oram, Deus responde com chuva, que oram novamente, Deus cerra os céus, fecha os céus, oram novamente, Deus responde com fogo. Chegaram a um ponto da vida de dizer: acabou, meu irmão, eu e você que nós oramos para chegar um arroz, de vez em quando não chega, imagine a nossa situação. Mas é bom saber que o Senhor tem interesse em restaurar a minha e a sua vida emocional. Deus não deseja que você fique dentro dessa caverna para sempre, meu irmão. Dentro desse enclausuramento, desse lugar fechado, dessa tenda, dessa caverna e dessa percepção. Seja qual for a situação, como que o Senhor restaura a nossa saúde emocional? E aí a gente medita em 3 processos simples aqui, para, a partir da experiência de Elias, como que a gente consegue perceber essa boa mão do Senhor atuando na nossa vida. Primeiramente, para saber como que eu cheguei a tal ponto de estar nesse momento da vida onde eu não tenho nem esperanças para orar e acho que tenho, nem fé eu tenho para orar, porque as minhas esperanças vazaram da minha mão como uma água e eu não consegui agarrá-las. Como nós chegamos até esse ponto? Ao chegar a esse ponto, isso revela que tem algumas origens. A situação de Elias, ele vem de uma vitória contra os profetas de Baal, 430 profetas, irmãos. A fio de espada ele mata um por um, porque essa era a sentença para a idolatria no Antigo Testamento. Mata 430 profetas. Entra, melhor, do início, é sustentado pelo Senhor, vai para a casa de uma viúva, sustentado pelo Senhor novamente na casa da viúva. Depois da casa da viúva, ele encontra Obadias, e mais uma vez tem um encontro com Acabe desgastante. Depois desse encontro com Acabe desgastante, ele vai para um desgaste maior ainda, porque ele vai para o desafio entre os profetas de Baal e o Deus de Israel. E aí, a gloriosa manifestação de Deus, clamou e o Senhor respondeu com fogo, com presença, com restauração, até que de repente, observe bem, irmão, de repente, um homem que enfrentou 430 profetas, que foi suprido por uma viúva sem nem mesmo que ela tenha o que comer. Agora, uma rainha chega diante dele, e diz assim: se até amanhã eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas, eu coloco minha cabeça em jogo nisso. Qual é a reação dele? Fuga. A rainha, com esse poder, e muitos até dizem, às vezes até menosprezando o poder feminino, né? Menosprezando o poder feminino. Aqui, Jezabel é um tipo de mulher que coloca medo até em homem, irmão. Que faz com que muito homem trema na base. Porque é aquela que, uma expressão muito simples, ela é aquela que assina e carimba. É aquela que diz que vai fazer e faz. E isso é prejudicial, porque o poder estava sobre o controle dela, e não sobre o poder de Acabe. Acabe é aquele que chega assim: ó, Jezabel, tem uma notícia para te dar. Sabe o que Elias fez? Matou todo mundo. E você não fez nada não, Acabe? Não pude. Queria comprar vinha também de Nabote. Não pude. Aí Jezabel entra no circuito. É para revelar o seguinte, irmãos, que esse homem, que ao que tudo indica era um homem forte, um homem de Deus, Deus no coração, a partir de uma ameaça externa, renuncia à sua paz interior e entra em colapso. Esse abalo emocional nasce, sabe de onde? Das pressões mundanas, das pressões que vêm do mundo para o nosso coração,
das pressões que nascem de fora e penetram. Mas esse abalo emocional de Elias, primeiro, nasce por essa incapacidade de lidar com as pressões externas. Jezabel diz para ele, a situação de calamidade emocional dele nasceu porque a Jezabel, essa representação do mal, essa representação do mundo, trouxe para o coração dele ameaças, dizendo, impondo sobre ele verdades, e ele cedeu a essas verdades. E não é muito diferente das situações que acontecem no nosso dia a dia, irmão. Pressões profissionais, você tem que ser o melhor profissional, meu irmão. Mas entenda que o melhor profissional não é aquele que adquire uma úlcera e leva essa úlcera para o resto da vida e quebra relacionamento familiar e destrói laços de afeto em casa porque ama mais o trabalho do que a Deus. Porque quando eu amo mais a Deus do que a qualquer outra coisa, eu tenho condição de amar as menores coisas, como primeiramente a família e todas as demais situações. Então essas pressões, onde o melhor profissional hoje, na nossa sociedade, a denúncia está aí, irmão. O profissional mais bem sucedido da nossa sociedade, ele tem de 5 a 6 problemas de saúde físicos que foram adquiridos por causa do estresse, da carga horária, da demanda. Aí, olha só, como os valores estão invertidos. O bem-sucedido é aquele camarada que chegou ao topo, tem o melhor salário, é o dono da melhor empresa, mas ele chega ao topo a preço de quê? Morte familiar, não tem relacionamento com o filho, quem educa o filho é a babá, quem conhece o filho é a babá. E esse mesmo profissional que está no topo, é alguém que está sofrendo ou com algum tipo de doença emocional, como depressão, ansiedade, seja o que for, porque essas pressões penetram no nosso coração e vêm de fora para dentro. Na vida familiar, a gente tem essas situações aí, o Instagram, ele revela algumas situações. Acho que a nossa geração, ela é bonita, nossa geração adora postar foto, irmão. A nossa geração, ela ama postar fotos. Então, no dia dos pais, no dia das mães, os filhos postam fotos e declarações, né? Te amo para sempre, meu rei. Te amo, essa família aqui. Hashtag super feliz. Hashtag maravilhado e tal. E vai nessas ondas aí do Instagram. Aí esse mesmo pessoal, que para ostentar uma aparência, para quem vê, são os mesmos que são incapazes de, ao ver a necessidade do lar, de uma responsabilidade pequena, que é lavar uma louça, passar uma vassoura na casa, do pai e da mãe que chegaram acabados, são esses mesmos que dizem, amo meu pai e minha mãe, mas a preço de falta de responsabilidade e amor concreto, amor que tem demonstração prática, amor além da aparência, amor além da dissimulação, amor além daquele filtro bonito, né? Do WhatsApp, fica com o rosto bonito, limpo, lindo, sem nenhuma marca, a lataria fica perfeita, irmão. Parece que pintou e lixou ali agora. Tudo perfeito. A família é perfeita, os sorrisos são verdadeiros, entre aspas, mas as responsabilidades, que são as demonstrações concretas de amor, são negligenciadas. E essas pressões, o mundo impondo sobre nós isso. Aí na vida religiosa, entramos na igreja, eu preciso disso. Aí chega alguém e diz, meu irmão, você está orando pouco. Meu irmão, você está assim, você precisa mais disso, você precisa mais daquilo, você tem que. Ah, chega, cansei. Porque a gente tem que ostentar tanta coisa, tem que demonstrar tanta coisa, e chega um ponto que ninguém está mais interessado em viver aquilo, porque nós estamos cedendo a pressões internas. Aí na tentativa de ter um carro novo, para ostentar a aparência, eu me endivido todo endividado, até a raiz do cabelo, porque se cortar,
não pode nem jogar fora, tem que vender. Está comprometida até a raiz do cabelo. Aí, olha só, destruição familiar, destruição de relacionamentos, porque eu quis ostentar uma coisa que não me era cabível, irmão. Hoje a gente fala de amor nas redes sociais, mas o amor que a gente demonstra pelo nosso próximo, ele não é visto nas redes sociais, irmão. Ele é visto no nosso dia a dia. A maneira como a gente cumprimenta o próximo, a maneira como a gente olha para o próximo, mas nós cedemos a pressões externas e se colocam para nós, no nosso coração. Mas sabe o que o Evangelho faz comigo e com você? Que é a oportunidade e que é o objetivo? Coloca um filtro aqui, irmão, para que a gente aprenda a selecionar o que a gente coloca para dentro, para que problemas emocionais como o que vem de fora para dentro não mais comecem a atormentar a nossa vida e perturbar a nossa paz, porque nós estamos cedendo. Eu preciso ser, preciso um vitorioso, preciso, aí quando você vê que você não precisa de nada daquilo, e tudo aquilo que você lutou a vida toda, não vale nada, porque você não leva, então, não tem importância. Então, o bem-sucedido hoje é aquele que luta por coisas que são tão desnecessárias que elas não são levadas para a vida vindoura, ficam por aqui. Então essas são as pressões externas. Aí tem uma curiosidade, irmão, já percebeu que toda pessoa que vive um momento emocionalmente difícil e frágil, a primeira atitude dela é se excluir? Elias faz exatamente isso. Sabe quando o fracasso de Elias é anunciado? Quando ele deixa o moço e vai para o deserto sozinho. Sabe como é que um emocional abalado torna-se pior? Quando eu deixo de valorizar boas companhias da parte do Senhor. Quando eu desejo viver sozinho. Quando eu desejo estar sozinho. E quando eu quero ficar sozinho. O valor de uma boa amizade em tempos difíceis, até Jesus nos ensina isso no Getsêmani. A minha alma está angustiada até a morte para os discípulos, e ele leva 3 discípulos com ele, para que estivessem com ele orando e segurando na mão dele. O Senhor Todo-Poderoso necessitou de gente do lado. Por que você quer ficar sozinho, irmão? Qual é o motivo da sua solidão? Solidão, meu irmão, ela não ajuda, pelo contrário, ela prejudica. Ter boas pessoas nesse momento são importantes. Ter gente do lado é fundamental. Gente boa de Cristo, boas amizades do nosso Senhor, gente que quando a gente desfalecer ou os pés vacilarem, gente que possa segurar na nossa mão, gente que possa interceder pelas nossas causas. Primeira questão, quando eu tenho doenças emocionais, esse ajuntamento torna-se motivo de medo. Então, olha só, aqui nesse lugar, não pelo lugar, mas pelo nosso ajuntamento, é onde Jesus está, é onde aquele que é o Todo-Poderoso cura as nossas feridas, é onde o Todo-Poderoso tira as nossas cargas, é onde o louvor que nós cantamos aqui tira os nossos medos e nos apresenta uma esperança viva, uma esperança que nos fortalece, que nos revigora e que nos prepara para a vida. Então, quem está vivendo dias difíceis, precisa correr para onde, irmãos? Para a solidão? Não! Precisa correr para amizades verdadeiras. Gente boa de Deus existe, irmãos. E eu tenho certeza que você pode encontrar aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Elias anuncia o seu fracasso quando ele deixa a comunhão. Quando ele deixa a comunhão, é a mesma imagem de que quando uma ovelha sai do aprisco. Uma ovelha que sai do aprisco, sai do cuidado do bom pastor. Sai da intimidade com outras ovelhas. E fica exposta, sabe o quê? Aos perigos desse mundo. Os dias difíceis precisam de boas amizades. E sabe uma outra coisa também, irmão? Sabe de onde nasce um abalo emocional e uma angústia no nosso coração? Nasce da comparação.
Elias diz assim: não sou melhor do que meus pais. Quer acabar com a sua vida emocional? Quem deseja acabar com a sua vida emocional aqui? Quer acabar? Olhe demais para a vida do outro e para aquilo que Deus está fazendo na vida do outro e celebre pouco aquilo que Deus está fazendo na sua. Se compare com todo mundo. Olha só, nós não sabemos quem são os pais de Elias. A Bíblia não relata quem são eles. E nós nem sabemos se fizeram alguma coisa de bom ou de ruim. Mas esse homem aqui, ele é sustentado por corvos, sustentado por uma viúva. O azeite não acabou e a farinha não se esgotou. Fogo desceu do céu, intervenção de Deus. E ele, ao invés de olhar para o que Deus estava fazendo na vida dele, ele estava olhando para o que Deus estava fazendo na vida do outro. Irmão, quando a gente olha demais para o que Deus faz no outro, a gente perde a oportunidade de receber com gratidão aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Está difícil agora? Espera, porque o vento vai soprar favoravelmente sobre você também. Aí nós olhamos, família do outro, perfeita. Família do outro, perfeita. Minha família. Entendeu, né? Misericórdia. Eu olho para cá, Deus está fazendo aqui, Deus está fazendo ali, mas Deus também está fazendo algo em mim e em você. Quando a gente olha demais para o lado, irmão, a gente perde a oportunidade de ver a boa mão de Deus estendida sobre nós. Aí você olha, mas o ministério de Cicrano está dando certo. Na igreja de fulano, acontece assim, dá tudo certo. Aí a gente olha mais para fora do que para dentro. E a gente perde a oportunidade de ver o que Deus está fazendo aqui. De ver o que Deus está realizando aqui. Sabe por que a gente fica tão angustiado às vezes? Porque a gente quer se comparar com os outros. A nossa comparação com os outros gera em nós, sabe o quê? Baixa estima. Eu começo a me estimar de menos. Não presto. Olha ali. Rapaz, ele tem tudo, fala bem, um cara desenvolvido, casamento bom, carro bom. E a gente começa a olhar e comparar e dizer, coisa tá. O corpo dele é perfeito, o meu. Há suas controvérsias. Lá tudo é melhor, tudo presta. Tudo complicado. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente deseja viver por comparação, a gente gera em nós mesmos destruição e faz com que os nossos olhos estejam cegos para aquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida e na sua casa. A boa mão de Deus está estendida sobre você, meu irmão. O ministério de Cicrano é frutífero, glória a Deus, mas o seu ministério vai frutificar em determinado momento. A sua família vai ser restaurada em determinado momento. Deus está querendo mostrar que o deserto é importante. E é no deserto que a gente começa a ver a boa mão de Deus estendida. Viva o seu tempo, viva a sua vida, a sua experiência com Deus. E não perca a oportunidade de celebrar isso e dizer, o Senhor está com a sua boa mão estendida sobre mim. Olhamos demais para lá e para cá, irmão. Perdemos a oportunidade de ver o que Deus está fazendo em você. Né? Tem um salmozinho que é lindo. Quantas bênçãos, meu irmão. Diga quantas são. Quantas são, irmão? Mas o milagre que aconteceu na vida de fulano, de cicrano, família perfeita. Quantas bênçãos. Diga aí quantas são aí. E aí Elias começa a entrar num processo de tratamento. Aí esse processo de tratamento é um tratamento físico. Porque esse Elias que chega a um ponto, deixa o moço, sofre as pressões externas, oprimem o coração, cede a toda essa situação, e aí agora Elias entra no desgaste físico, caminha o deserto, deita perto de um zimbro, que era um arbusto, com sombra pouca, no deserto, e deita e pede a morte. Esse é o período de Elias. Mas é bom saber, sabe o que, meus irmãos? Que nos nossos períodos, Deus sempre tem algo a fazer em nós.
E aí Deus surpreende Elias com a visita de um mensageiro chamado anjo. E toca em Elias e diz: Elias, é tempo de você se alimentar. É tempo, Elias, de você, primeiramente, descansar. Quem não dorme, irmãos, seja sincero aqui comigo, e seja sincero com você mesmo. Quando você está abalado emocionalmente, são duas coisas que nós perdemos o gosto. Primeiro, dormir. Perdemos o sono. O sono vai embora, irmão. A paz vai embora. A mente não para de pensar. Quando nós estamos vivendo momentos assim, nós não temos sono. E sono é fundamental, porque sono é reparador. Porque essa imagem que Elias está nos ensinando aqui, é que, primeiro, a providência de Deus para tratar o nosso coração é simples, é nos levar até o descanso do sono. Sabe o que é o sono, irmão? Sabe o que é o sono? É você dormir, crendo que no outro dia, a graça de Deus estará sobre você, e que nesse período de sono, ninguém está protegendo você, a não ser a boa mão do Senhor, porque aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Volta a dormir, rapaz. Volta a descansar. Porque quem descansa em Deus, confia, como o salmista, no Salmo de número 27, versículo 3, diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar guerra contra mim, ainda assim eu confiarei. E terei a paz de ter ao meu redor. Talvez você não saiba o que é uma guerra, mas você sabe o que é bandido. Você sabe o que é bandido. Imagine a sua casa cercada, meu irmão. Cercada de gente para entrar. Pela janela, seja por onde for. Cercada de gente. E aí, o dono da casa diz o seguinte: a família toda sentada no sofá, aquela apreensão. Aí o dono da casa diz assim: quanto a vocês, eu não sei, mas quanto a mim, eu vou dormir. Aí muitos diriam: que falta de prudência. Você é o homem da casa, vai lá lutar. Aí esse pai de família confiante em Deus diz: eu vou lutar nada, rapaz. Não tenho arma, não tenho nada, o que eu vou fazer lá? Eu vou dormir, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Meu irmão, você não tem como fazer chover, não. Eu não tenho como fazer chover, não. Se você trabalhar ou não, a boa mão do Senhor estará sobre a sua vida, independente do que você faça. É claro que Ele não alimenta preguiçosos, mas a mentalidade do sono é essa. Sabe por que aos seus amados Ele dá enquanto dorme? Porque esse povo precisa dormir. Aí você está pedindo a Deus: Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha alma. Deus está dizendo: minha filha, volte a dormir. Volte a dormir. Dormir, deitar e dormir. Meu Deus, por que eu estou estressado desse jeito? Me dá paciência. Meu irmão, vai dormir. Meu Deus, de onde vem tanta irritação de dentro de mim? Minha irmã, dorme. Esse traste aqui, Jesus, está me provocando. Esse espírito aqui que está em cima desse homem, está me matando. Não é não, irmão. Todo estresse é gerado pela nossa falta de descanso. Aí é uma coisa simples, mas a gente quer que Deus faça pela gente. Aí, sabe o que Deus faz, irmãos? Nos para. Diz assim: pare. Lembrou, né? Pessoal aí que andava no mundo antigamente, não anda mais, lembrou daquela música: pare. Mas não é pare nesse sentido de amor, mas é o pare que Deus faz com a gente de vez em quando, e para o nosso movimento, esse ritmo frenético, que só traz destruição para a gente, irmão. E aí eu estou pedindo: Senhor, me dá paciência, me dá alegria em viver. Senhor, eu estou desanimada, eu estou querendo desistir de tudo. Está vendo quando tudo não dá certo? Porque essa é a reclamação de ali: está tudo dando errado, eu faço bem, ninguém, nada, acabou. Para.
Aí, primeiro tratamento que Deus faz é levar Elias para uma consciência de descanso e fazer: meu filho, ainda que se estoure a guerra, vá dormir porque eu cuido de você. Graças a Deus porque Ele cuida de nós, meu irmão. Enquanto a gente nem pensa que coisas estão acontecendo ao nosso redor, a boa mão do Senhor está estendida sobre mim e sobre você. Descanse no Senhor. Não podemos fazer chover, irmãos, muito menos fazer com que as coisas frutifiquem na nossa vida. Segundo passo, a alimentação, irmão. Quem não gosta de comer? Primeira coisa para quem está vivendo tempo de angústia: falta de fome. Aí não, olha só. Entenda. Tem duas situações. Tem esse sentido de que tem gente que fica sem vontade de se alimentar, e tem gente que tem o sentido oposto. Não para de comer um minuto. Então, por estar perturbado, traz algum tipo de aspecto prejudicial para a alma, porque deixa de se alimentar, deixa de comer. Mas aqui trazendo para uma linguagem muito verdadeira para o meu e para o seu coração, é em saber que tem uma maneira como Deus trata a nossa vida, sabe? A primeira maneira que Ele trata o nosso coração é nos levando para ter uma confiança de descansar, ainda que o boleto vença amanhã. De descansar, ainda que não caia na conta. De descansar, ainda que não se tenha e precise se ter para gastar, para financiar, ainda que tudo isso não aconteça, eu descanso, porque eu estou guardado e protegido na boa mão do Senhor. Você e eu fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Se fomos comprados, pertencemos, somos dele. Ninguém muda isso. Os laços de amor e de graça do Senhor estão sobre nós. Ninguém pode mudar isso. Então o Senhor nos quer ver bem, mas nós precisamos entrar numa consciência de descanso. E mais do que descanso, nós precisamos saber que nos dias de maior pico emocional, nós precisamos é que o Senhor nos dê palavra para alimentar a nossa alma seca. É nesse tempo que Deus se revela como aquele que dá as profecias para acalmar o nosso coração. É como quando você ouve um texto, lê uma Bíblia, alguém fala, você escuta, Deus fala com você, entra no seu coração e traz paz e alimenta a sua alma. Esse Deus a quem nós servimos, irmãos, tem uma boa água para te dar e um bom alimento para te fortalecer para uma caminhada longa ainda. Não chegou ao fim, tem coisa ainda para acontecer na minha e na sua vida. É tempo da gente entender isso, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos oferecer descanso das nossas obras, porque fomos comprados e estamos guardados na sua mão. É o único também que pode nos dar alimento para a alma e trazer paz ao nosso coração em meio a todo o conflito que vivemos. E por último, a última forma de Deus tratar com Elias é pela correção da visão a respeito do futuro. Quem está vivendo picos emocionais tem uma visão pessimista da vida, irmão. Sabe o que é uma visão pessimista da vida? Tudo vai dar errado. Olha só, Elias chega no verso 10 a um ponto de uma frustração muito grande. Ele não consegue enxergar que Deus ainda tinha muito para fazer através da vida dele. Elias estava limitado. Deus tinha muito a fazer e ele pouco entendia isso. A visão do futuro de Elias estava totalmente isolada. Porque a ideia de Elias é essa: eu só fiz benefício, nem Elias aguentou a ingratidão. Eu beneficiei o povo, dediquei ao povo, orei, tentei restaurar, e o povo simplesmente preferiu Baal ao Senhor, Rei dos Exércitos. Então ele chega a um ponto que depois de fazer todo o bem, eu ainda sou ameaçado de morte. Depois de só fazer o bem, é isso que eu recebo. Depois de só ajudar, o que eu recebo é isso. Depois de oferecer tudo, é isso que eu recebo como gratidão? É isso, uma ameaça de morte? Então é diante disso que ele se esconde. É diante disso
dessa ingratidão do povo e também por não entender que mesmo fazendo todo bem, o mal chegou na casa dele, é porque a gente pensa assim, né, irmão? Nós fazemos todo bem e pensamos assim, Senhor, por fazer todo bem, eu não sou merecedor de algumas coisas. Então, que essa doença que eu tenho, pegue no outro, que aquele ali é mau, é um infeliz, é um pecador. Ele merece o que eu tenho, eu não mereço. Pensou assim, né, já, né, irmão? Todo mundo pensa um pouquinho assim de vez em quando. Mas logo eu. Então caiu sobre mim. Por que ele não? Aí a gente começa a entrar no nível de juiz. O mal que nós não queremos em nós queremos para o outro. Por mais que ele seja pecador, e seja o que for, como nós somos. Então Elias se esconde por causa dessa situação. Eu só fiz o bem. E o Senhor me dá um retorno dessa forma, com mal, por essa incapacidade de lidar com o mal. Então, primeiro é isso aí. A caverna, meu irmão, é uma tentativa de se esconder do futuro, pois o que esperamos dele é incerto, é morte. Sabe por que Elias vai para dentro da caverna? Sabe por que Elias se esconde? Sabe por que Elias vai para uma nova consciência de esconderijo? Porque quando ele olha para fora, ele só vê morte, irmão. Quando ele olha para fora, ele tem como fruto de esconderijo uma visão pessimista da vida. Ele acha que vai tudo dar errado para ele. Ele acha que daqui a pouco chegará uma mensagem, chegará uma notícia na porta dizendo, ó, o que você não aguardava aconteceu. Sabe por que Elias vai? Porque ele não consegue ver a graça de Deus para além da vida. Ele olha para a sua vida e só vê morte, só vê sentenças de morte, só vê mensagem chegando dizendo assim, olha só, a qualquer momento essa bomba vai explodir. Ele entra na caverna, ele se esconde de tudo, porque ele não quer encarar o futuro. Ele tem medo daquela mensagem de WhatsApp dizendo assim, pastor, boa tarde, fulano de tal faleceu. Tempo atrás, uma antiga igreja, muito tempo, tinha um irmão da igreja que era responsável, porque não tinha celular, olha só, uma época que não tinha celular, não faz muito tempo não, irmão, sou velho não tinha esse tipo de celular que a gente tem, WhatsApp muito menos, então todas as notícias ou eram via o fixo, ou alguém ia avisar, e tinha um irmão na igreja, que ele era aquele que trazia as notícias ruins. Então eu estava jogando bola lá na rua, apontou lá na esquina assim, ó. Aí eu falei, ih, morreu alguém. Chegava o irmão de bicicletinha, pequenininho, irmão, pastor, ele é um pastor, hoje. Aí chegava ele de bicicletinha, apontou lá, todo mundo. Aí eu falava, ih, morreu alguém. E não era que morria, irmão. Ele se esconde na caverna porque ele não consegue olhar a vida para além da morte que ele está vivendo. Abraão vai para dentro da tenda e fica dentro da tenda, porque quando ele olha para a sala, Sara envelheceu e não consegue dar à luz. Ele também é velho e não consegue também mudar nada. Irmão, quando a gente concentra muito a nossa visão no problema e tira a nossa visão do Deus Todo-Poderoso, o que nós vemos só é morte. O que nós vemos é só decretos de ruína chegando atrás, dizendo, ó, o pior vai acontecer a qualquer momento. E quem não sentiu aquele sensação dizendo assim, algo ruim vai acontecer. Isso perturba a alma, porque a gente não olha futuro, a gente não vê esperança, as coisas não mudam. A gente olha para o país uma coisa, olha para as situações familiares, aí a tendência não é olhar para Deus, é focar demais a nossa dor e multiplicar essa dor. Por isso que ele entra na caverna, porque a caverna é o lugar que a dor aumenta, é o lugar que a sentença de morte é mais confortável, é melhor conviver com a morte, é melhor conviver de que nada vai mudar, de que nada vai ser diferente, é melhor conviver com isso. Mas Deus, meu irmão, é gracioso demais, porque Ele chega,
para essas pessoas e tem uma forma específica de tratar. Ele tem uma forma simplesmente maravilhosa de tratar. Ele chega, para muitos, seria assim: Elias, o que você está fazendo aí dentro? Mas ele não chega assim, não. Ele diz assim: meu filho, sai daí. No meio dessas sentenças todas de morte no coração dele, cheio de medo, de preocupações, o Deus Todo-Poderoso de Israel vem com a voz suave e diz: filha, sai desse lugar. Chega de morte sendo reproduzida atrás de morte, sai daí. Aí não é só isso, porque talvez você está vivendo esse tempo, né, minha irmã, meu irmão? É tempo de Jesus curar sua visão, a minha visão. É tempo de que algumas coisas na nossa vida, Deus simplesmente, com essa forma delicada, irmão. Eu ainda sou novo, consigo descer bem ali. Mas eu gostaria de falar assim, bem pessoalmente com vocês isso. De que Deus tem algumas formas de tratar alguns problemas que a gente tem, exatamente pessoalmente. E Ele chega para as nossas situações e nas nossas cavernas, né, que a gente faz de casa, e diz assim: meu filho, sai daí. Sai daí. Aí ele fala a primeira vez, aí Elias vem cheio de problema, né? Dizendo assim: mas eu fui fiel, o povo de Israel está tudo perdido. Eu só fiz o bem e só recebi gratidão de volta. Olha como é que eu estou acabado. Aí vem a tormenta, né? Aí o engano nosso é achar que Deus pega essas pessoas como eu e como você que estão lá no chão e chega gritando, dizendo: levanta, levanta, levanta! Ele não faz isso não, irmão. Ele chega bem próximo e por um sussurro de vento ele diz assim: saia daí. Caverna não é o seu lugar. Esse lugar de morte não é o seu lugar. Esse lugar de dor não é o seu lugar. Esse lugar dessa apatia e desse medo não é o seu lugar. Saia daí. Essa é a palavra que Jesus tem para você hoje, aqui e agora. Filho meu e filha minha, saia da caverna. Saia da caverna por quê? Porque tem um futuro preterível para você. Tem muita coisa para acontecer na sua vida, meu irmão. Aí quando ele diz para Elias: Elias, você vai ungir ainda um cara. Tem uma galera e um ministério grande para você realizar ainda. Tem muita coisa para acontecer na sua vida. Deus ainda vai fazer muito no seu ministério e na sua casa. Esse não é o tempo de dizer: acabou. Meu irmão, sinceramente, não é o tempo de dizer: é o fim. É o tempo de dizer exatamente isso. Ainda existem muitas coisas para acontecer. A providência do Senhor vai mudar a minha e a sua vida em nome de Jesus. E seja qual a situação que você esteja vivendo hoje, aqui e agora. Hoje, aqui e agora. O Senhor há de curar a sua visão sobre o futuro. E essa visão de morte, ela se converterá em uma visão de vida, dizendo: o Senhor tem um futuro preterível para você. Um futuro favorável para você. Meu irmão, se você acha que não vai ver a sua descendência, quero dizer, você ainda vai ver os seus netos. Os filhos dos seus filhos. E ainda vai ver a paz reinando sobre Israel. Aí você pensa: não verei essa situação revertida. Meu irmão, o Senhor vai mudar todas as coisas. É essa confiança que muda e transforma o nosso coração. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre você e sobre a minha vida. Mas não esqueça, tem muita coisa para você viver, meu irmão. A caverna não é lugar de ficar, não. A caverna pode ser até uma passagem, mas ela não é a sua casa. Nós somos peregrinos. E estamos caminhando rumo à pátria celestial. Hoje, aqui e agora, você vai se livrar,
não da sua caverna, né? Que essa é uma linguagem puramente simbólica. Você vai se livrar da sua sentença de morte. Dizer não muda, não, eu estou me livrando de tudo isso. E confiando na boa mão do Senhor. Feche seus olhos. Escuta o que essa música tem a dizer. E comece a falar com o Senhor aí, agora, aí no seu lugar. Comece a revelar para Ele as situações. Comece a falar com Ele. Ore, fale com Jesus. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti, que eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. E espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti, que eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Oh
Graças a Deus.